Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Hoje levamos mais uma reflexão que vamos meditar juntos. Aqui o seu amado, o pastor Bernardo Marques. Queremos falar hoje sobre a queda dos grandes. A queda dos grandes. Isso nos leva na Bíblia, no livro do Tiago, capítulo 4, versículo 6, onde a Bíblia vai dizer: todavia, da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Aqui a Bíblia está relatando como que Deus faz graça aos humildes, mas ele resiste aos orgulhosos. Escuta, amado, Deus criou o homem com a grandeza. Deus não criou o homem para ser pequeno. Deus criou o homem para a grandeza, mas muitas vezes o homem cai por causa do orgulho. Por isso nós vamos ver um grande homem, um grande rei, Nabucodonosor, como que esse homem cai. Veja nesse vídeo o que está acontecendo. Esse vídeo nos leva justamente nas palavras que o Nabucodonosor estava falando, que está no Daniel, capítulo 4, versículo 30. Ele fala essas palavras assim: falou o rei dizendo, não está a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Pensa, o rei batendo o peito, ele disse: oh, magnífico Babilônia, que eu fiz pela minha honra, pela minha dignidade. Amado, escuta uma coisa muito interessante aqui. O que significa orgulho? Orgulho significa exagerado de si próprio. Quando a pessoa exagera o amor de si próprio, quando a pessoa pensa só nele, não pensa em outra coisa, não pensa no Criador. Por isso, amado, o contrário do orgulho é humildade. Humildade nos leva a reconhecer os outros, a reconhecer o Criador, a reconhecer que eu não sou ninguém sem Ele. E aqui o Nabucodonosor está batendo o peito pensando que ele chegou onde ele chegou porque ele era, porque ele fez, mas esquecendo que ele não chegou lá porque ele queria, mas chegou lá porque Deus fez que ele chegasse lá. Amado, é muito importante entender que muitas vezes nós esquecemos que nós estamos onde nós estamos porque Deus quer, porque Deus o fez. E a Bíblia diz, logo que ele estava falando isso, mal que ele tinha terminado isso, a Bíblia diz, Deus disse: vou te tirar do reino. O reino te será tirado. E o Nabucodonosor perdeu o reino durante 7 anos. Ele se tornou animal, como estamos a ver no vídeo. Ele se tornou como tipo animal das matas. Ele começou a viver com os animais. Grande que ele era, mas caiu e começou a viver com os animais. O orgulho, amado, pode nos levar muito longe, no fundo do poço, onde Deus preparou para você. Você próprio sai e vai no fundo do poço por causa do orgulho. Amado, escuta uma coisa muito interessante aqui. O orgulho não nos leva a nada de bom. O orgulho apenas nos limita. Limita o nosso campo de visão. Você vai pensando no limite daquilo que você está vendo. E o orgulho te leva nesse limite de campo dessa visão. E isso que aconteceu justamente com Nabucodonosor, pensando, e ele ficou limitado com esse pensamento. E também o orgulho não deixa um sentimento como não deixa esse sentimento como orgulho consumir o seu coração. Porque quando você deixa o sentimento do orgulho consumir o seu coração, amado, você vai fazer coisa de loucura, porque você vai esquecer o principal da sua vida, o importante da sua vida, para
para pensar ou olhar naquilo que não é necessário pela sua vida. Amado, é muito interessante entender o que estamos a falar aqui. Não esqueça que ele nunca leva a nada. O orgulho não leva a nada, senão a destruição de si próprio. O orgulhoso, ele se destrói, ele se autodestrói. Por isso, é muito importante entender que o orgulho não é o bom lugar para estar, não é o bom sentimento para ter, não é a vida que você pode ter. O orgulho é uma barreira que não nos permite evoluir. O rei aqui, o orgulho lhe levou a não evoluir e fez que ele saísse do trono onde ele estava e cai. O grande rei Nabucodonosor, assim como também o seu filho, que vem depois dele, Belsazar, foram orgulhosos. E o que aconteceu com eles? Eles não glorificaram a Deus. Não reconheceram que tudo que eles tinham vinha de Deus. Eles não creram em Deus, apesar de todos os milagres que Deus fez na vida deles, das explicações de visões, tanta coisa que aconteceu. Mesaque, Shadraque, Abednego na fornalha saíram ilesos. Mesmo com isso, Nabucodonosor continuou com seu orgulho. Continuou com seu orgulho. E esse orgulho lhe levou muito longe. Amado, havia também um ser que foi criado com a grandeza no céu. Lucifer. Mas por causa do orgulho, ele disse: vou levantar o meu trono e vou ser como o Altíssimo. Ele queria ser adorado. Ele queria receber a honra que Deus recebe. E a Bíblia diz, ele só pensou e Deus decidiu de expulsar do céu. Amado, o orgulho é a exageração de nós mesmos. Aqui estamos a falar de orgulho no mau sentido. E veja o que acontece no rei. Esse rei poderoso, esse rei grande, que construiu um magnífico reino, palácio. Veja o que acontece com ele. Deus queria lhe ensinar que o lugar do orgulhoso é com os animais, porque o orgulhoso pensa como animal. Porque o humilde, ele sabe reconhecer que se ele é por causa dele. Amado, se você é filho de Deus, por causa dele. Se você está vivendo, por causa dele. Se você tem, é por causa dele. Não por causa dos seus esforços. Quantas pessoas que se esforçaram, mas que não conseguiram? O rei não sabia que não era o esforço dele. Era Deus. E Deus queria lhe mostrar, queria lhe ensinar que o orgulho só leva a pessoa na queda. E Deus não quer que você caia. Deus quer que você se levanta. Deus quer que a glória dele se manifeste em você. É por isso ele quer que você se humilhe. Pode orar comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me humilho diante de ti para que você possa me levantar. Eu quero viver a sua vida. Obrigado pela sua vida que entrou agora em mim. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Permaneça na graça de Deus. Compartilha essa mensagem. Deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Permaneça na bênção de Deus. Amém e amém.